Eu acredito muito que aquilo que nós ouvimos exerce sobre nós grande, extrema e poderosa influência. É por isso que nós precisamos ser seletivos naquilo que ouvimos. Ao invés de desperdiçarmos tempo ouvindo qualquer coisa, podemos escolher se aquilo que vamos ouvir irá agregar a nós ou não. É tão importante ouvir que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que sem fé é impossível agradar a Deus. E que pela fé você pode se tornar o ponto de contato entre o céu e a terra, o sobrenatural se manifestando no natural, o extraordinário manifestando no ordinário, no comum, que acontece no dia a dia da vida. E se você é o tipo de pessoa que deseja ouvir mais da palavra de Deus, eu quero te fazer esse convite. Todas as segundas-feiras aqui nesse canal, uma palavra nova de direcionamento e inspiração para a sua vida, e eu tenho certeza que irá abençoar muito você. E se você deseja conhecer mais das Escrituras e ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração, então se inscreva, assine e receba todas as segundas-feiras, às 20 horas, uma mensagem nova de Deus para o seu coração. Provavelmente não seja a mensagem que nós gostaríamos de ouvir em um cenário como esse. Por isso que eu preciso muito do auxílio do Espírito Santo hoje. Você já orou pelo Rio Grande do Sul? Agora você vai orar para que o Espírito Santo leve cativo o nosso pensamento ao trono de Deus. Porque só o Espírito Santo, irmãos, pode aplicar essa palavra de forma eficaz em nossas vidas hoje aqui. E como pastor, eu vou compartilhar essa palavra com muito amor no meu coração e com muita seriedade. Eu orei por isso. E eu não gostaria que o inimigo se andasse com a mente de ninguém, dizendo: olha, essa mensagem é para o fulano ou para o beltrano. Essa palavra é para todos nós. Amém? Deus tem uma palavra para nós essa noite aqui. Espírito Santo, eu clamo por tua presença, amigo, nesse lugar. Amigo, eu peço, Senhor, leve cativo os nossos pensamentos agora ao teu trono. Toda distração seja repreendida, cerca esse lugar com teu fogo, toda ação maligna seja detida agora no nome santo de Jesus. Pregue a tua palavra ao teu povo, Espírito Santo de Deus. Aplique a tua palavra ao teu povo, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus. Quero pedir o máximo da sua atenção possível, o máximo. Capítulo 3, versículo 2. Na projeção, trabalhe com a NTLH hoje, essa versão nós iremos utilizar porque acredito que ela ajudará a todos a entender, mesmo nível. Os irmãos que encontraram, digam amém. Queridos, o capítulo 3 de Mateus é o registro da pregação e do ministério de João Batista e o batismo de Jesus. João o Batista, como era conhecido, tinha uma responsabilidade. Pergunte qual? Preparar o caminho para a vinda do Filho do Homem, preparar o caminho para a manifestação do Messias, preparar o caminho para que o Cordeiro de Deus, que iria tirar o pecado do mundo, se apresentasse. O ministério de João, então, é preparar o caminho para a manifestação de Jesus. Nesse caso, a primeira vinda. Nós sabemos como igreja que Jesus voltará. A segunda vinda acontecerá. Querendo você ou não, acreditando você ou não, essa segunda vinda vai acontecer. E apesar de ser uma mensagem pouco compartilhada e pouco creditada nos dias de hoje, ela é a mensagem pelo qual os discípulos morreram para defender.
Eles não morreram para defender a mensagem de que a sua vida seria abençoada. Eles morreram para defender a mensagem de que Cristo voltará. Me ouça, por favor. E João, que tem a responsabilidade de preparar o caminho para a vinda de Jesus, prega uma mensagem formatada em uma estrutura. Aí no versículo 2 está escrito assim: ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A mensagem de quem prepara o caminho para a manifestação de Jesus é a mensagem de arrependimento. Eu quero que você preste muita atenção. Ouça-me, por favor. Porque nós, como igreja, temos uma grande responsabilidade, muito parecida com a responsabilidade de João Batista. A nossa responsabilidade enquanto igreja é preparar o caminho para a segunda vinda. E a mensagem que nós precisamos compartilhar nesses dias é arrependimento. Mas o que é arrependimento? Para você entender o que é arrependimento, deixa eu ler com você o que o apóstolo Paulo escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Olha aí o que está escrito. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito assim: pois a tristeza que é usada por Deus, diga assim comigo, Deus não causa tristeza, mas usa tristeza. Agora olha para mim, a tristeza que Deus usa, que é causada por perdas, danos, prejuízos, crises, dificuldades, catástrofes e tantas outras situações. E essa tristeza que é causada por todas estas situações difíceis, ela só acontece como consequência do nosso pecado, do pecado original, da queda humana, da natureza humana inclinada para o pecado. Então a consequência do pecado é um mal manifesto sobre toda uma sociedade. Então essa tristeza pode ser usada por Deus. E quando Deus usa a tristeza, Deus usa com qual intuito? Deus usa com qual desejo? Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento. A tristeza usada por Deus produz arrependimento, que leva à salvação. A palavra salvação aqui do grego é sotérios, e a palavra arrependimento aqui do grego, metanoia. Sotérios, que é salvação, está ligada à pureza. E dentro da etimologia da palavra está ligado também à ideia de pureza da mente. E metanoia nada mais é do que a mudança de pensamentos e atitudes. Então a tristeza usada por Deus, não causada por Deus, mas usada por Deus, produz mudança no pensamento e mudança nas ações. E esse arrependimento que produz mudança no pensamento e mudança nas ações, produzirá salvação, que é pureza da mente, pureza das ações. Eu vou repetir para você entender. Tristeza usada por Deus produz arrependimento. E arrependimento nada mais é do que mudança de pensamentos e ações. E esse arrependimento vai produzir salvação, que nada mais é do que a pureza de pensamentos e ações. Então, o genuíno arrependimento não deveria apenas gerar mudança comportamental, não deveria apenas gerar mudança de pensamento, mas deveria produzir salvação, que também é pureza de pensamentos, pureza de ações. Porque tem muitas pessoas que se comportam como arrependidas, mas que não produz o fruto da salvação. Lhes falta pureza. Pureza. E você pode, por meio da reputação, manifestar o fruto do arrependimento. Ou melhor, o fruto da tristeza, que é o arrependimento. Mas você não pode produzir o fruto da salvação, senão por meio do arrependimento.
Eu vou te provar, olha o que diz o texto. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste. Então olha isso aqui. Quando Deus usa a tristeza deixa de ser tristeza. Quando Deus usa a tristeza para de me deixar triste. Porque quando Deus usa a tristeza vira arrependimento, arrependimento vira salvação, e salvação me enche de alegria. Então você quer ver Deus transformar a sua tristeza em alegria? Se arrependa e veja o fruto da salvação trazendo alegria de volta ao seu coração. Não tem como desfrutar de plena e verdadeira alegria senão por meio da salvação. E não tem como desfrutar da salvação senão por meio do arrependimento. Não tem como. Então ele diz o seguinte: mas as tristezas, no plural, deste mundo produzem a morte. Quantos estão aqui? Diga comigo: o mundo produz tristezas. Deus não produz tristeza. Deus usa a tristeza que o mundo produz para no coração do arrependido produzir salvação. Mas o mundo produz tristezas, e se eu não me arrepender diante das tristezas que o mundo produz, qual que é a consequência? Qual que é a consequência? Tá fraco, qual que é a consequência? E uma vez eu preguei aqui, queridos, que a morte física é a última a acontecer. Que antes da morte física te acometer, muita coisa dentro de você morre primeiro. Converse com alguém que já viveu a vida, seus 90, 100 anos, e pergunte para essa pessoa quais são os seus sonhos. Pergunte para ela quais são as suas ambições. Você vai perceber que a única coisa que ela guarda é a morte. Porque antes da morte física chegar, muita coisa vai morrendo dentro da gente. Quando você era criança, você tinha um sonho de ter boneca e carrinho. Aquele sonho de ter boneca e carrinho morreu. Você cresceu. Depois você teve outros sonhos que morreram, porque você cresceu. E amizades que morreram. E coisas que foram morrendo ao longo do caminho. É natural. Antes da morte física chegar, muita coisa vai morrendo dentro da gente. E tem gente que pensa na morte física apenas, e não está percebendo as coisas que estão morrendo durante todo o processo da vida. Gente sem vida na vida, gente morta estando vivo. Tem gente que está aqui, ó, que não tem nem perto de 90 anos e já está morto por dentro, porque as tristezas da vida roubaram de você a vida, pedindo a Deus a morte, pedindo a Deus um ponto final, pedindo a Deus o fim. Porque em nome das tristezas da vida, tem sofrido como consequência o desejo de morte. Porque as tristezas desse mundo produzem morte. Quantos estão aqui? Digam amém. Agora presta atenção em uma coisa. João está pregando o arrependimento para a vinda de Jesus. Eu preciso pregar arrependimento para a volta de Jesus. E hoje eu vim dizer para essa igreja: é chegado o tempo do arrependimento. Tempo de se arrepender. Eu prometo tentar falar isso da forma mais calma possível, para você não entender que eu estou aqui na posição de quem acusa, porque eu não vim fazer isso aqui hoje. Essa mensagem, ela é primeiro para mim, queridos. Eu sou o primeiro a me humilhar, eu sou o primeiro a me arrepender. Eu reconheço que sou pecador diante de Deus, diante de vocês. Eu preciso do perdão de Deus. Agora, uma coisa é claro: você precisa entender o que arrependimento de fato significa. Porque veja bem, há duas tristezas aqui nesse texto. Há a tristeza usada por Deus e a tristeza causada pelo mundo. Não confunda arrependimento com tristeza. O arrependimento com certeza vai gerar tristeza, mas o remorso também gera tristeza. E sabe qual é a diferença entre a tristeza usada por Deus e a tristeza gerada pelo mundo? É que a tristeza usada por Deus produz arrependimento, a tristeza gerada pelo mundo produz remorso. E a diferença entre arrependimento e remorso é que arrependimento produz mudança de pensamento e atitudes. Remorso não. Remorso para na tristeza.
Preste atenção em uma coisa. Uma das melhores formas de nós distinguirmos o que é arrependimento do que é remorso é seguindo o conselho de João. 1 João capítulo 2, versículo 15. Olha o que a Bíblia diz. Não amem, o mundo produz tristezas, sim ou não? João está dizendo, não amem nem as coisas que há. Vamos ser sinceros aqui, olhe para mim por favor. Essa tarefa é fácil ou não? Não é. Vai falar para mim que não tem umas coisinhas no mundo assim que você ama, que você não está querendo abrir mão? Vai falar para mim que tem algumas coisas que você carrega dentro de você como bagagem, que você já deveria ter deixado desde o dia que você entregou sua vida a Jesus, mas você custa em abrir mão desses pecados domesticados, desses bichinhos de estimação que você carrega com você, dessa palavra torpe, desse pensamento maligno, dessas atitudes que nada tem a ver com Cristo. Isso é amor ao mundo. A minha resistência em não fazer a vontade de Jesus demonstra amor ao mundo. Eu preciso escolher quem eu vou amar nessa história. Porque João segue dizendo que se nós amamos o mundo, nós não amamos a Deus, o Pai. E é interessante como ele termina dizendo assim, ó: se você ama o mundo, você está declarando que não ama a Deus. Que Deus? Seu Pai. Seu Pai. Você está rejeitando o Pai. Segue ao 16. Nada que é deste mundo vem do Pai. Diga comigo, nada que é desse mundo. Ah, mas pastor, mas tem um negócio que é tão bom, não pode ser que não seja. Nada. Nada. Nada é nada. Nada é nada. Não tem jeitinho. Não tem manobra. Não tem si. Você não vai convencer a Deus do contrário. É Deus quem conhece o futuro. Se Ele está dizendo que é nada, é porque é nada. Nada. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. O que é que vem do mundo que produz tristezas? Vamos ver. Primeiro, a vontade de ter o que agrada aos olhos. Você já sofreu, já chorou ou já teve tristeza por querer ter aquilo que agradou os seus olhos e não teve condições de ter? Isso não foi Deus que produziu. Isso foi o mundo. Vamos ver outra coisa? O orgulho pelas coisas da vida. Já se entristeceu por ter perdido coisas da vida e em nome do seu orgulho você sucumbiu na fé, fechou o coração para a obra de Deus, fechou o coração e a mente para as coisas de Deus. Isso não foi Deus, isso foi o mundo. Outra coisa, tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Posso falar uma coisa? Isso está te matando. Você pode não ter morrido fisicamente ainda, mas isso está matando você. O que é que está matando, pastor? Isso aí, ó. Os maus desejos da natureza humana, que você ainda não se tocou que é desejo da sua natureza humana, que nada tem a ver com o propósito de Deus. O que, pastor? A vontade de ter o que agrada aos olhos, não o que agrada a Deus. O que, pastor? O orgulho pelas coisas da vida, o desejo de querer ser Deus de si mesmo. Preste atenção, porque aquilo que está gerando tristeza em você pode ser o sinal de Deus para mostrar para você como está o seu coração. Pode ser uma alerta do céu dizendo para mim e para você: se arrependa. Isso está te matando, porque as tristezas desse mundo produzem morte. Está te impedindo de viver o que Deus tem para a sua vida. Isso está te impedindo de desfrutar da vontade
do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Agora olhe para mim, arrependimento produz tristeza. Não. A tristeza usada por Deus produz arrependimento, mas as tristezas causadas pelo mundo produzem remorso. Remorso. Quer ver uma coisa, uma dinâmica fácil para entender o que é arrependimento e o que é remorso? A pessoa diz assim: eu estou arrependido, eu nunca mais vou fazer isso, eu estou arrependido. Dias depois está fazendo a mesma coisa. Houve arrependimento? Não. Houve remorso. E o remorso, apesar de ser um sentimento muito parecido com arrependimento, ele é ganancioso, orgulhoso, prepotente, porque ele visa o seu próprio bem-estar. Você sabe por que uma pessoa diz ser arrependida, mas volta à mesma prática? Porque aquela prática de alguma forma beneficiou, trouxe alegria, trouxe prazer, trouxe satisfação. A gente não volta a fazer aquilo que só nos danifica, se a gente volta a fazer porque aquilo de alguma forma produz algo agradável a nós. Então o que a gente faz? O que a gente faz? Nós, quando não nos arrependemos, voltamos à mesma prática, estamos dizendo assim: o prazer que esse mal me gerou é mais satisfatório do que a presença do meu Deus, que é o meu Pai. E aí então eu declaro o meu amor. Eu digo: eu amo o mundo, não a Deus. Você entendeu como isso é sério? Então aí não é Deus me condenando, sou eu escolhendo a condenação que me cabe. O que Deus está fazendo é: Natan, você entendeu que isso é pecado, filho? Você entendeu que isso é pecado porque isso te afasta da minha presença? Então se arrependa. Se você se arrepender, Natan, tua mente muda, suas ações mudam. Então eu vou produzir por meio dessa mudança salvação, que vai purificar a tua mente e vai purificar as tuas ações. Aí não será você vencendo o pecado, será o meu poder se aperfeiçoando na sua fraqueza e te habilitando a vencer o pecado, a vencer a inclinação, a vencer as tristezas geradas pelo mundo. Caso contrário, Natan, essas tristezas vão te matando aos poucos. Então preste atenção. Eu quero apresentar para vocês 4 personagens. 2 que trilharam o caminho do remorso e 2 que trilharam o caminho do arrependimento. O primeiro é Saul. 1 Samuel capítulo 15, a Bíblia diz que Deus repudiou Saul, desprezou Saul, destituiu Saul do reinado, porque ele deu uma ordem para Saul e Saul desobedeceu. Sabe qual foi a ordem? A ordem foi: quando você atacar os amalequitas, não deixe nada para trás, nada vivo, nada. Saul desobedece a Deus, faz do jeito que ele quer. Ou seja, Saul é o desenho de um homem que vive para satisfazer as suas próprias vontades. Estou nem aí para o que Deus quer, eu quero fazer minha vontade. Estou pouco me lixando, eu quero realizar o meu desejo, quero alimentar meu bel prazer. Esse é o retrato de Saul. Quando o profeta enviado por Deus vai lá para repreender Saul, sabe o que Saul faz? Coloca a culpa no povo. Aí o profeta vai para o confronto. Quando o profeta vai para o confronto e Saul percebe que não dá para escapar, então ele reconhece que pecou. Tomado de remorso, ele faz um pedido para o profeta Samuel. Sabe qual foi o pedido? O pedido foi esse aqui, ó. Projeta para mim, por favor. 1 Samuel 15, 24. Olha aqui. Eu pequei, respondeu Saul. Reconhece. Desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e as instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Olha lá, jogando a culpa. Olha aqui para mim rapidinho. Normalmente, quem peca de forma consciente, quando descobre que pecou, tenta arrumar um culpado, tenta buscar um álibi. Esse é o caminho do remorso. O remorso sempre vai soprar na tua mente a seguinte informação: você falhou, mas também a tua mulher não te ajuda, né? Você está mergulhado nesse pecado de imoralidade, mas também a tua mulher não te satisfaz.
Você está mergulhado nesse pecado de imoralidade, mas também teu marido não te ajuda, não é? Você está vivendo isso, mas também com a família que você tem. Você está cometendo esse erro, mas também com a educação que você recebeu. Então o remorso vai colocando na minha mente álibis, vai terceirizando a responsabilidade. Não, Deus, eu não sou assim porque eu quero, eu sou assim pelo que fizeram comigo. Eu não sou assim porque eu quero, eu sou assim porque olha as coisas que me aconteceram. É o que Saul está fazendo. Saul está terceirizando a culpa. Deus, eu pequei. Senhor, eu falhei. Mas foi por causa do povo. Vamos ver se ele se arrependeu? Segue. Olha o que diz. Mas agora, Samuel, eu peço que perdoe o meu pecado. Ele está pedindo perdão para quem? Ele está pedindo perdão para quem, gente? Para Samuel. Está mais preocupado com a reputação que ele mantinha diante dos olhos de Samuel do que preocupado em como está o coração de Deus em relação ao que ele fez. O remorso, além de soprar na minha mente possíveis álibis, vai tentar fazer com que eu alimente o meu orgulho para manter a postura diante de quem sabe do erro que eu cometi. Então o remorso faz eu pedir perdão para quem sabe das minhas falhas, sem reconhecer que eu preciso me arrepender por ter ferido o coração de Deus. Remorso faz com que eu me preocupe comigo mesmo, com o que eu sinto, com o que eu penso, em como eu estou. Arrependimento me faz pensar em como Deus está, em como Deus pensa, em como Deus está vendo o que eu estou fazendo. O remorso faz com que eu olhe para mim. O arrependimento me faz olhar para Deus. Presta atenção, ó. Eu peço que perdoe meu pecado e volte comigo para que eu possa adorar o Senhor. Ele não quer se arrepender, ele quer adorar. Então não se assuste com o que eu vou dizer agora. Mas tem muita gente que está associando arrependimento pelo fato de estar vindo à igreja adorar. Saul também quer adorar, mas não há arrependimento nele. Tem alguém aqui? Pode seguir, versículo 26. Eu não voltarei com você, respondeu Samuel. Você rejeitou as ordens de Deus. Samuel está dizendo, eu não me associo. Eu não vou criar aliança, eu não vou me aliançar a você. Eu não volto com você. Nosso destino é o mesmo. Nós precisamos regredir para a mesma cidade, mas com você eu não volto. Cuidado. Samuel entende que caminhar com pessoas que não se arrependem pode torná-lo alguém que também não se arrepende. Caminhe com gente tomada pelo remorso e não pelo arrependimento. Em pouco tempo ele vai convencer você a trilhar o mesmo caminho. Ele vai te apresentar aquela ideiazinha de que Deus é um pai que não corrige, que Deus é um pai que faz vista grossa, que Deus é um pai banana, vai. Você precisa conhecer Deus. Você precisa se lembrar da história da cruz de Cristo. Você precisa se lembrar do grito de Jesus na cruz. Samuel responde, você rejeitou as ordens de Deus. Não caminho com gente que rejeita as ordens de Deus. O Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. Vai para o versículo 27. Então Samuel virou-se para sair, mas Saul segurou pela barra da capa e ela se rasgou. Vai. E Samuel disse, hoje Deus rasgou das suas mãos o reino de Israel e o deu a alguém que é melhor do que você. O glorioso Deus de Israel não mente, nem muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. 30. Eu pequei, repetiu Saul. Mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Volte comigo para que eu possa adorar o Senhor seu Deus. Ele está dizendo, por favor, haja de uma forma diferente para que as pessoas me vejam com respeito. Está mais preocupado com a reputação do que com o caráter. Posso te dizer uma coisa? Cuide mais do teu caráter do que da tua reputação. Porque reputação é o que todo mundo vê. Caráter é o que Deus vê. É o que Deus sabe de você. E posso falar uma coisa? Quando eu cuido do meu caráter, Deus cuida da minha reputação.
Ah, mas eu me preocupo tanto com o que as pessoas dizem. Se preocupe com o que Deus pensa a teu respeito. Tenha temor a Deus. Tema o Senhor, o teu Deus, para que tudo te vá bem. Tema. Saul está preocupado. Por favor, me respeite na frente dos líderes e de todo o povo. Está nem aí para o que Deus pensa. Agora, qual foi o pecado que Saul cometeu? O pecado que Saul cometeu foi o pecado de não ter obedecido à ordem de Deus em relação aos amalequitas. Vamos ver o pecado de Davi agora? Vamos ver. Davi foi esse que Deus escolheu, que Samuel disse que era melhor. Agora, ele era melhor porque ele cometia pecados de menor escalão? Será que é isso? Olha o que a Bíblia diz, segundo Samuel capítulo 12, versículo 13. Olha aqui para mim, gente. Enquanto ele coloca o texto, sabe qual foi o pecado de Davi? Davi adulterou, ou seja, tomou para si uma mulher casada. A mulher estava nos dias em que ela não podia ser tocada pelo marido, chamado de dias de purificação. Era o período em que ela estava menstruada, então ela precisava ficar reservada. Ele não estava nem aí para a lei do Senhor, como um animal desembrestado. Ele olhou, cobiçou, desejou e quis. E nem fez questão se era a mulher do seu amigo, se era a mulher do seu vizinho, se era a mulher do seu defensor. Ele se deitou com ela. Ele engravidou ela. E aí sabe qual é o problema? Demora um pouquinho de tempo para descobrir que está grávida. Então o que ele fez? Ele encobriu o pecado dele, só que a gravidez denunciou. Pode falar uma coisa? O que você faz escondido tem prazo de validade. A barriga vai crescer, hein? O que você está fazendo escondido não está escondido. Acorda. Olha aqui. Se não bastasse, a mulher denuncia a gravidez, ele arma uma cilada para matar o marido dela e comete assassinato. Está matando um amigo, alguém que o amava. Esse amigo dele é quem quer ficar na escada, não quer nem voltar para casa, só para defender o seu amigo. Mas isso não constrangeu Davi. Davi matou o amigo, em nome do pecado, em nome da reputação. Bom, chegou o dia em que a mesma coisa que aconteceu com Saul vai acontecer com Davi. Pergunte o quê? Deus vai usar o profeta para denunciar o pecado dele. Então o profeta vai chegar diante de Davi. E essa história aqui, ó, vai dizer para Davi: você pecou. Aí Davi, então Davi disse: eu pequei contra Deus. Olha aqui para mim. Se eu te perguntar, seja sincero, qual foi o maior pecado? A desobediência de Saul ou o pecado de Davi? Pela perspectiva da ótica social, nós diríamos que o maior pecado foi de quem? Davi, sim ou não? Davi, ok. Mas por que Deus age de forma diferente acerca de Davi, como agiu acerca de Saul? Ele rejeita Saul, mas não rejeita Davi. Por quê? Porque Saul estava dizendo: me perdoa, Samuel. Saul estava dizendo: me honra perante o povo, Samuel. Davi estava dizendo: pequei contra Deus, pequei contra Deus, pequei contra Deus, pequei contra Deus. Feri o coração de Deus, feri o coração de Deus, feri o coração de Deus, feri o coração de Deus. Viu a diferença entre remorso e arrependimento? O remorso está tentando manter o orgulho de pé. O arrependimento está quebrando o orgulho como se quebra um vaso de barro. Está quebrando, quebrando, quebrando. Aí Davi, arrependido, diz: pequei contra Deus, o Senhor. Natan respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Deus usa a tristeza para produzir arrependimento, arrependimento para produzir salvação, mas as tristezas deste mundo produzem morte. Eu vim dizer para essa igreja: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. Arrependa-se, porque é chegado o reino dos céus. E quando esse dia chegar, não é para o pastor que você tem que pedir perdão, não é para quem profetizou na sua vida que você tem que pedir perdão.
Você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas vão pensar de você. Faça como Davi. Olhe para como você deixou o coração do teu Deus. Davi se arrepende. Davi pede a Deus perdão. A história segue. Davi se deita no chão e fica lá por 7 dias sem se alimentar, chorando e clamando a Deus: perdoa-me, 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 perdoa-me. Dentre os muitos salmos que Davi compõe nesse período, gosto demais do Salmo 51. E um dos gritos de Davi que mais ecoa no meu coração é: Senhor, não retires de mim o teu espírito, devolva-me a alegria da tua salvação. Viu onde o coração dele estava? Davi estava dizendo: Senhor, diferente de Saul, pode tirar a coroa, pode tirar o trono, pode arrebentar com a minha reputação. Se eu não estou nem ligando para o que as pessoas vão dizer, estou nem me importando para o que elas vão pensar a meu respeito. Ontem eu dormi no palácio, amanhã eu posso estar dormindo no pasto de novo. Eu não estou nem aí para isso, Senhor. Mas por favor, não retire de mim a tua presença, Senhor. Devolva-me a alegria da tua salvação, Senhor. O que ele está dizendo é: eu não quero morrer pelas tristezas produzidas pelo mundo. Eu quero a alegria que só a tua salvação pode dar. Devolva-me, devolva-me, devolva-me a alegria da tua salvação. Filha, teu marido pode não ver. Filho, tua esposa pode não ver. Irmãos, seu pastor pode não ver. Seus amigos podem não ver. Seus pais podem não ver. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. O caminho do arrependimento é o caminho que Davi trilhou. É olhar para Deus, se constranger diante de Deus, é pedir a Deus perdão. Davi conhecia Deus. Davi chega a dizer para Deus: eu sei que o Senhor é misericordioso e galardoador dos que o buscam. Então, Senhor, eu sei que eu serei punido, mas o teu amor estará comigo, a tua presença não se apartará de mim. Ele também diz: o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Davi conhecia Deus, e Davi está disposto a clamar pela presença de Deus mais do que pela reputação, diferente de Saul. Vamos ver outros 2 personagens e eu termino. Judas e Pedro. Mateus capítulo 27, versículo 3. Quem conhece a história do Judas aqui? O que é que Judas fez? Judas vendeu a localização de Jesus por 30 ciclos de prata. Esse foi o pecado dele. Traiu Jesus, denunciando onde ele estava para quem o desejava matar. Quem é que lembra do pecado de Pedro? Lembra? Preguei recentemente sobre isso. Lembra do pecado de Pedro? Negou Jesus 3 vezes e na última vez ele chegou a praguejar. Xingou Jesus para se botar como um dos que o queria matar. Se assentou, permaneceu, falou mal, foi desleal, descaradamente. E detalhe, Jesus estava no mesmo ambiente que ele. Se a gente fosse olhar agora, medir o tamanho do pecado, com certeza diríamos que o pecado de Pedro foi maior do que o pecado de Judas. Porque o que Judas fez foi trocar um endereço por dinheiro. Mas olha o que Judas fez quando caiu em si. O texto diz: quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu... Ih, tá fraco, hein? Sentiu... É por isso que você não abre mão desse pecado. Mesmo a tua mulher te cobrando, mesmo a tua família te cobrando, mesmo as pessoas que estão em sua volta te cobrando. Porque remorso não é arrependimento. Infelizmente, pastor não convence, família não convence, amigos não convence. Quem convence é o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo convence, não há remorso, há arrependimento. Olha o Judas, cheio de remorso, foi devolver as 30 moedas de prata. Olha que atitude bonita. Se você é pai de Judas e Judas é uma criança, roubou, pegou o que não era dele na escola. Ele chega em casa e diz: papai, hoje eu fiz algo de errado. Eu peguei lá o negócio do meu amigo, mas papai, eu devolvi. Você cheio de orgulho diria: é isso, filho? E eu já vou te dar uma lição, não pega mais. E a gente encheria o coração de orgulho, não é? Sim ou não?
Mas por que não está tendo isso de Deus para com Judas? Porque não é arrependimento, é remorso. Se ele tiver a oportunidade de fazer de novo, vai fazer. Ele devolve as 30 moedas com as mãos, mas ainda continua carregando a ambição com o coração. Porque o remorso pode mudar a tua caricatura, mas só o arrependimento pode transformar o seu caráter. Ele vai lá e devolve as 30 moedas de prata. Devolve aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus. Por favor, próximo versículo. Dizendo: olha a fala de Judas. Eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Mas ele está dizendo que pecou para quem? Para os líderes religiosos. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? Isso é problema teu. Posso falar uma coisa? Pessoas podem não conseguir te perdoar. Por isso, não se humilhe diante delas. Elas podem não ter o perdão que você procura, mas se humilha diante de Deus para você ver. Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te regenera, Ele te santifica, Ele te purifica, Ele te levanta. Está escrito que o justo pode cair, mas o Senhor tornará a levantá-lo. Se arrependa diante de Deus e Ele muda a sua história. Arrependimento genuíno não é aquele que eu apresento diante das pessoas, é aquele que eu apresento diante de Deus. Eles acrescentam: o problema é seu. Segue, por favor. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. O mundo produz tristezas que geram morte. Aconteceu com Judas. Aconteceu com o próprio Saul. Como é que Saul termina os seus dias? Colocando fim na própria vida. Querido, quem não se arrepende está se matando. Quem não se arrepende está tirando a própria vida. Resistir ao arrependimento nada mais é do que cometer suicídio espiritual. Então, eu termino apresentando para vocês Pedro. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro respondeu: eu te amo. Porque não tem a ver com o que os outros pensam, tem a ver com o que Deus pensa. Alguém ainda está aqui? Meus irmãos, Pedro foi beneficiado pelo fruto do arrependimento. É por isso que ele prega sobre arrependimento. Porque Pedro conhece os benefícios do arrependimento, Pedro irá pregar arrependimento. Atos capítulo 2, versículo 38. O texto diz assim. Atos 2, 38. É que os saduceus não creem que os mortos... Não, você está no 23, né? Isso. Pedro respondeu: arrependam-se. Pedro, qual que é a pregação de Pedro? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Diga comigo: arrependimento produz salvação e me presenteia com o Espírito Santo. Diga: me presenteia com o Espírito Santo. Eu posso afirmar para você, não tem presente melhor do que esse. Não tem. Não há benefício vindo de Deus melhor do que a presença do doce e amado Espírito Santo. Não há presente maior do que a presença do Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo como presente aqueles que trilham o caminho do arrependimento. Eu não sei o que você fez no passado, mas eu sei o que você pode fazer agora aqui. Se arrependa, porque é chegado o reino de Deus. Eu tomo as palavras de Jesus para o coração de alguém. Onde estão os teus acusadores? Todos pecaram. Ele diz: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Jesus está dizendo para aquela mulher: agora vá
e viva uma vida de arrependimento. Não mais de remorso, filha. Arrependimento. Pedro prega arrependimento porque foi beneficiado pelo arrependimento. Lucas capítulo 15, versículo 21, e eu termino essa mensagem agora. O texto diz assim: essa história do filho pródigo, o filho que reconhece que tomou a decisão errada. Ele diz: pai, pequei contra Deus. Davi. E contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. De fato ele não merecia, mas ele recebeu o que merecia. Ele recebeu o que merecia. O que ele merecia era desprezo, o que ele merecia era rejeição. Mas o que foi que ele recebeu? Ele foi restituído, ele foi restaurado, porque ele se arrependeu. Ele está preocupado em como deixou o coração de Deus. Ele diz: pai, pequei contra Deus. Eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não mereço, eu sei que o meu pecado me afastou. Mas o que é que foi que ele recebeu? Amor, perdão, restauração, regeneração. A ele foi devolvido vestes limpas, a ele foi devolvido o anel de honra, a ele foi devolvido a casa, a ele foi devolvido o quarto, a ele foi dada uma grande festa. Porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados. O teu remorso gera tristeza na eternidade, mas o teu arrependimento provoca festa no céu. O teu arrependimento provoca agitação na eternidade. Eu só quero perguntar para os filhos dessa casa: hoje você vai permitir que o remorso continue produzindo tristeza, ou vai se arrepender diante de Deus e ser um provocador de festa na eternidade? Quem dera se Deus, olhando para Buritama hoje, pudesse ver os anjos festejando por corações arrependidos. Olhe para alguém que está do lado e diga: hoje terá festa no céu. Hoje terá festa. Você sabe como é que a gente gera festa no céu? Sabe? Se arrependendo. Se arrependendo. O diabo vai te acusar com o que você fez, tentando encher o teu coração das tristezas do mundo, para matar a tua fé, para matar a tua esperança. Mas hoje Deus está dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus está dizendo: o pecado foi grande, filho. O pecado foi grande, filha. Arrebentou com tudo, não foi? Destruiu tua casa, destruiu tua reputação, manchou a sua vida, o seu nome, te entristeceu, te afligiu, talvez te arrancou do altar, te afastou do lugar da adoração. Mas Deus está dizendo hoje para você: eu estou vendo aí agora, nesse momento, teu coração arrependido, você clamando de volta pela minha presença, pedindo ao Senhor uma nova chance. Eu vim dizer para você que Deus não rejeita um coração arrependido. Da mesma forma que Ele alcançou o filho pródigo com graça, Ele te alcança com graça essa noite. Da mesma forma que Ele restaurou a vida daquele filho pródigo. É uma parábola. Jesus está na verdade dizendo: o filho pródigo é a humanidade. Natan, o filho pródigo é você. O filho pródigo são eles. Mas se você se arrepender, se você voltar, eu te restauro, eu te limpo, te santifico, te levanto, te dou uma nova história, eu te transformo. Se você se arrepender, Jesus faz de novo. Ele faz de novo. Então só se levante se você quiser fazer uma oração que vai provocar o céu comigo essa noite. Só se levante se você quiser fazer uma oração que vai provocar o céu comigo essa noite. Daniel capítulo 9, versículo 20. Talvez você está olhando para si mesmo agora e está pensando: quem? Eu me arrepender? Não tenho nada para me arrepender. Deus sabe como é que está a minha vida. Meu irmão, a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Todos nós aqui hoje, sem exceção de um, temos algo pelo qual devemos nos arrepender essa noite.
Se você não se lembra, fala com o amigo Espírito Santo agora. Espírito Santo, caminha pelos corredores da minha alma agora e me mostre aonde estão os quadros impuros pendurados que eu ainda não joguei fora. Peça. Espírito Santo, trilhe o caminho pela minha mente e mostre quais são os pensamentos impuros que têm poluído o templo e o santuário de Deus. Diga: Espírito Santo, trilhe os caminhos do meu coração, mostre para mim quais são os sentimentos que estão me impossibilitando de ser cheio da tua presença, de ser um instrumento em tuas mãos. Então você saberá pelo que pedir perdão. Então você saberá pelo que se arrepender. A pergunta é simples. Quer saber se você está arrependido ou tomado de remorso? O seu sentimento na hora que você pede perdão é preocupado em ser uma fonte de demonstração de poder? Ou desejo intenso de ter com Deus intimidade? Eu vou falar para vocês o que é que Deus falou ao meu coração quando eu recebi essa palavra. Eu estava orando a Deus, eu não sabia, mas eu estava pedindo a Deus perdão de forma automática, sem avaliar minha vida. Eu só estava dizendo: Senhor, me perdoa. Se eu te feri, Espírito Santo, me perdoa, como eu sempre faço. Então eu ouvi a voz de Deus falando ao meu coração, no meio de uma mensagem. Eu estava ouvindo a mensagem, e a mensagem me tocando, e eu pedindo perdão, e o Espírito Santo falou ao meu coração: você pede perdão para que você seja uma fonte da manifestação do meu poder? Você pede perdão para que eu te use? Você pede perdão para que o seu comportamento e a sua atitude não atrapalhe o que eu tenho para fazer? Ou o seu pedido de perdão é um desejo de ter comigo intimidade, ter comigo relacionamento? Queridos, se nós não tomarmos cuidado, a nossa busca com Deus se torna troca, a motivação se torna troca. E sabe por que Deus está nos chamando hoje para essa reunião? Sabe por que Deus nos trouxe aqui para esse culto? Porque Deus quer se tornar conhecido a você. Deus quer que você se torne íntimo dele, íntimo. Então feche seus olhos no seu lugar. Feche. Faça a sua oração agora. Eu sei que aqui dentro tem Saul e Davi, tem Judas e Pedro, mas eu espero que os Davi se manifestem e que o grito dos Pedros seja maior do que o grito dos Judas. Eu sei que existe o joio e o trigo, mas o que eu espero é que o trigo se manifeste. Eu sei que há os bons e os maus, mas o que eu oro a Deus é que os bons se manifestem. Eu sei que tem gente aqui que ouviu a palavra e a recebeu, e tem gente que fingiu que entendeu. Mas o que eu espero é que aqueles que foram impactados pela palavra de Deus, não minha, palavra de Deus, se tornem instrumentos para a glória de Deus nessa cidade e por onde eles forem. Posso falar uma coisa? Você já entendeu que não tem a ver com o tamanho de pecado? Tem a ver com o tamanho do arrependimento? Que o teu arrependimento essa noite grite mais alto do que o teu pecado.